o histórico que nos moveu a acreditar que um trovão traz a voz de Deus é desde a nossa meninice, desde as gerações mais antigas. Nossos idosos diziam que na educação de seus avós, quando ainda criança, que nos dias de trovoadas intensas, Deus estava reclamando de alguma traquinagem que eles faziam, ou de alguma coisa errada que acontecia na cidade ou no campo. E como a história do dilúvio sempre fora contada em todo o mundo, onde houve bastante chuva com trovões e inundação geral, mais fácil se admitia uma manifestação de castigo do que o anúncio da glória de Deus por um trovão, como no Sinai, por ocasião dos 10 mandamentos, e como anuncia em louvores o Salmo 29. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera a ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Êxodo 19, 17 a 20. Ali, mesmo com o som do trovão, das trombetas retinindo, do alarido, dos clamores do povo e do tremor de terra, a voz de Deus era ouvida em volume maior do que todos os sons juntos. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Segundo Samuel 22, 14. Porque Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Êxodo 20, 20 a 25. Nos dias de Jesus Cristo, o trovão aparece ou é ouvido novamente junto com a voz de Deus nos céus, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava
e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. João 12, 27 a 30. Nos Salmos: à tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão se apressaram. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 104, 7, Salmo 77, 18, Salmo 29, 4. Por ensinamento apostólico está escrito: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, 7 e 8, 1 Coríntios 14, 10. Por tudo isto, o trovão ficou como um lembrete, assim como o arco-íris. A maioria sabe que o arco-íris avisa que não haverá mais dilúvio, e o trovão que há uma possibilidade de voz de Deus, ou a mais forte lembrança desta possibilidade de voz, isto em todo o mundo, e não mudou. Voz de muitas águas. É impressionante o som das catadupas. Temos cascatas maravilhosas no Brasil, que são visitadas e admiradas por turistas do mundo inteiro. Estou lembrando delas para falar da voz de muitas águas atribuídas a Deus e a Jesus Cristo no livro de Apocalipse, mais intensamente expressa ali. Porque me chamou a atenção o fato de se ouvir o som das águas a distâncias tão marcantes que seria necessária uma explosão muito forte para ser identificada ou qualificada na sua direção. Nas passarelas, onde os turistas veem de perto as correntezas, e mesmo se chegando às plataformas mais assustadoras, se observam que, mesmo no meio das cachoeiras, o seu som não ensurdece. Se fosse de uma explosão unitária, medida pela distância versus volume, seria o suficiente para matar ou para ensurdecer ao que estivesse tão perto. Som de muitas águas, perceptível à distância e agradável aos ouvidos que ouvem de perto. A voz do som das muitas águas. Com isto, a paisagem, imagem ou figura que nos ocorre de imediato é o nosso Senhor Jesus Cristo, pregando para uma multidão, com voz mansa, sem o auxílio de instrumentos ou de aparelhos de propagação sonora. Maravilhoso ser ouvido como Emanuel,
Deus de perto e Deus de longe. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo como nós, e ficou vivo? Deuteronômio 5:26. O povo de Israel viu Deus de perto. Ezequiel teve uma visão tão real que desfaleceu. Em uma das suas visões disse de um grande ser perante ele, que, andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído das muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, baixavam as asas. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Ezequiel 1:24, Ezequiel 43, 1-4. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas, desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Salmo 29, 1-9. A voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Jeremias 33, 11.